Queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o inferno de um desviado. Não, gente, não é o inferno depois da morte, é o inferno aqui na terra, aqui nessa vida, tá bom? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele disse que quando uma casa ela é limpada, ela é varrida, o demônio que antes habitava nela, quando ele volta, ele traz mais 7 demônios com ele. Ou seja, o próprio Jesus disse que a situação daquela pessoa, ela se torna pior do que a situação anterior. Ou seja, Jesus ele deixa claro que uma pessoa quando conhece Jesus, quando ela vive milagres, experiências, quando ela se converte, quando ela tem demônios expulsos da vida dela e mesmo assim ela não se arrepende, ela volta para o vômito, como outra passagem também nos diz que Deus nos compara muitas vezes a uma pessoa que foi limpa e depois volta para o vômito. Muitas das vezes a Bíblia nos diz que a situação dessa pessoa ela piora. Eu, Daniele, vivi isso na pele. No ano de 2018 eu desviei e eu vivi o que é ser desviada, senti na pele o que é ser desviada. E eu digo pra vocês, gente, foi algo pior do que eu imaginava, não é brincadeira. E eu vou dividir aqui com vocês o que eu passei e como foi rápido. Aí que tá o perigo. Muita gente pensa que quando você se desvia, você vai caindo assim aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Mas no meu caso, foi assim, ó. Foi de uma vez, foi devastador. Por quê? Porque um abismo puxa o outro. Pecado não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. No meu caso, de onde Deus me tirou, um lugar terrível de prostituição, de drogas, de bissexualismo. Eu estava na ignorância, não conhecia a palavra, amém. Mas a partir do momento que eu tive o meu encontro verdadeiro com Deus, eu me entreguei a Ele, eu entendi, conheci toda a verdade, fui liberta pela verdade. Eu não tinha mais o direito de pecar, eu não tinha mais o direito nem de sequer pensar em voltar para o mundo. Assim, todo mundo peca todo dia, somos pecadores, mas existe uma diferença gigante entre pecado e transgressão. E uma pessoa que peca conhecendo a verdade, ela está transgredindo. Então existe uma diferença gigante. Pecado, existem pecados inconscientes, existem aqueles pecados que você acaba fazendo ali não por mal, acontece, mas existem aqueles pecados conscientes que você tem total consciência do que você está fazendo e é aí que entra o perigo de você perder até mesmo a sua salvação. Eu, ano passado, infelizmente, o que me levou à queda, eu fui vítima de falsas profecias, mesmo assim eu tenho a minha parcela de culpa, ok? É claro que eu acabei caindo em um sofisma, em um engano, amadureci, aprendi, mas eu não vou deixar de compartilhar com vocês o que eu passei. Tá bom? Gente, tudo começou com a tentação, tudo começou com o desejo do meu coração. Em mim ainda havia desejos ou uma paixão, uma ilusão por um rapaz específico. Satanás, vendo tudo isso, ele colocou diante de mim exatamente o que era a minha fraqueza, o que era o meu desejo, aquilo que a minha carne queria, aquilo que o meu coração desejava. E na palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Então, naquele momento de fraqueza, eu fui tentada por algo que eu desejava há muito tempo. E, infelizmente, eu caí em tentação, não resisti. E o que aconteceu, gente? Agora entrando na parte de queda. Eu caí em fornicação. Quando eu caí, gente, foi muito devastador o que aconteceu comigo. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Eu caí em questão de, na mesma semana, eu já estava voltando para os meus atos. Eu já estava voltando a praticar. Assim que eu caí em fornicação, é pesado isso que eu vou falar, tá bom? Se você não quiser assistir, não assista, mas eu vou jogar a realidade do mundo espiritual. Eu não estou aqui para omitir, eu não estou aqui para esconder nada. Eu me exponho pelo bem e salvação de muitas almas. Deus me levantou na área da libertação e principalmente eu não posso deixar de falar para vocês a área sexual. Eu não posso omitir de vocês, então se você se escandaliza, nem assiste, porque aqui eu prego realidade nua e crua para a glória de Deus. Amém? O que aconteceu? Imediatamente eu voltei a assistir filmes pornográficos. E olha que interessante que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu era do mundo, eu assistia filmes pornográficos, mas assim, era algo totalmente normal pra mim. Tipo, eu assistia como um filme qualquer, sabe?
Eu não era presa, eu não tinha um vício naquilo. Eu assistia por assistir. Hoje eu vou assistir o filme do Titanic, beleza. Amanhã eu vou assistir um filme pornô, beleza. Outro dia eu vou assistir um filme de terror. Mas eu não tinha aquele vício em filme pornô. Por quê? Porque pra mim era algo totalmente assim, normal. O filme pornô era coisa pra adulto na minha cabeça, entendeu? Não era pecado. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia a verdade. Então, gente, o pecado ele entra mesmo quando você tem conhecimento da verdade. Aí você entende o que é pecado. Por quê? Porque a lei, na palavra do Senhor diz que a lei ela veio para trazer consciência do pecado. Então a palavra de Deus, quando ela entra na tua vida, ela traz consciência do pecado. E é aí que torna tudo diferente. Porque quando eu tava no mundo, eu assistia esses filmes assim, ó, de boa, de boa. Dava risada, assistia com a galera, assistia com meu namorado, sabe? Super de boa, o filme normal. Coisa de adulto, sou adulta. Normal assistir essas coisas. Quem não faz isso? Né? Mas depois que eu fui para Jesus e eu entendi a delicadeza do mundo espiritual, eu entendi o que é imoral, o que é puro, eu entendi, tive o entendimento de todas as coisas. Quando eu caí em fornicação, eu fui tentada de uma maneira absurda a assistir filme pornográfico. E ali eu vivi o inferno de um desviado. Ali eu entendi o que é ser preso nesse pecado que, gente, eu fiquei com muito medo. Por quê? Porque eu tinha consciência de que era pecado. Eu tinha consciência de que eu estava indo para o inferno. Eu tinha consciência de que o que eu estava fazendo não estava agradando a Deus. Mas neste momento a minha carne, ela aflorou. Minha carne aflorou, desabrochou de um jeito. Tudo por causa do quê? Da fornicação. Eu não vigiei. Você tá entendendo? Abri espaço, abri brecha, demônio veio, voltou os 7 piores. Eu vivi isso. E ali, gente, era coisa tão horrível que eu não conseguia. Era como se... Era tão horrível que eu não conseguia, gente. Eu não conseguia parar. É macabro. É algo maligno mesmo. Que eu lembro que eu tinha consciência, eu queria não assistir, mas a minha mão, a minha própria mão, por exemplo, isso aqui é a capinha do celular, mas finjam que isso é celular. Por exemplo, eu não queria assistir, mas a minha mão não me obedecia, o meu corpo não me obedecia. Eu simplesmente pegava o celular e colocava lá, e começava a assistir. E quando eu sentia o desejo de chegar ao ponto que todo mundo quer depois que assiste o filme, né? Vinha imediatamente o arrependimento, mas e o peso, né? Vinha aquele arrependimento, tipo, pequei, né? Pequei, cheguei onde eu queria, pequei, veio arrependimento ou remorso, né? Porque arrependimento é diferente de remorso. Veio um remorso, né? Porque o arrependimento é uma coisa, você se arrepende, você para. O remorso é quando você se arrepende ali, mas volta a fazer. Então, o que veio em mim era remorso, que é totalmente diferente. Vinha um remorso ali, e eu me sentia suja, mas eu me sentia tão suja. E eu comecei a pensar assim, eu não venço mais isso. Eu não consigo mais vencer isso. E ali eu fui me entregando, gente. Eu falei assim, já que comecei mesmo, tá na chuva pra se molhar? Gente, eu só sei que eu fui aumentando as doses de filmes e fui aumentando e aumentando e aumentando. E eu fui vendo que eu fui ficando cada vez pior. Eu fui ficando cada vez pior e eu me encontrei numa situação de carne que eu fiquei pior do que eu era no mundo. Foi rápido. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma pessoa desviada é totalmente diferente de uma pessoa que não conhece a palavra e está no mundo. É totalmente diferente. E, gente, eu lembro que foi tão pesado, que eu voltei a me masturbar. E assim, quando eu voltava, eu não sentia prazer nenhum na masturbação. Foi tão horrível que eu passei, foi tão pesado que nem prazer eu sentia mais. Mas eu tinha que fazer, os meus olhos estavam cheios daquela gordura de Satanás. Os meus olhos estavam completamente engordurados com aquele pecado. E eu simplesmente não encontrava mais alegria, eu não encontrava satisfação, eu não encontrava preenchimento, eu não estava saciada. Era algo horrível, gente. Além de me fazer desejar, sabe quando você
tá com muita vontade de comer um bolo de brigadeiro e vem aquela vontade, aí de repente passa um bolo de brigadeiro bem na tua cara, você só sente o cheiro, mas você não pode comer. Foi literalmente isso que eu passei. Eu desejei, minha carne aflorou, pequei, mas o sabor não veio. Continuei vazia, continuei pior do que eu estava, me sentindo a pior pessoa da face da terra e ainda consciente do pecado. Gente, eu só sei que eu fui piorando, foi quando eu me entreguei totalmente. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu em um mês, tá, gente? Foi pecado atrás de pecado, queda atrás de queda, foi tudo muito rápido. E eu continuei com esse rapaz, e continuei, entre aspas, ficando com ele, né? E, gente, eu só sei que eu tava voltando a beber. Eu cheguei a beber uma bebidinha, não fiquei bêbada, mas eu cheguei a beber junto com ele. E assim, ele me ofereceu maconha, eu não aceitei porque eu acredito que Deus teve uma misericórdia tão grande comigo que eu tava quase aceitando, quase. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, foi horrível o que eu passei, entendeu? Quando eu caí, eu vivi em um mês um pecado tão devastador que eu não vivi no mundo quando eu era prostituta. Eu nunca me senti tão suja quando eu me desviei. Eram desejos que assim, eu estava totalmente irracional, eu não tinha mais domínio do meu corpo, eu não tinha mais domínio das minhas vontades. Eu virei escrava dos meus desejos, escrava do meu corpo. E foi assim, por quê? Porque quando a casa está varrida, volta 7 pior. Agora, de onde Deus me tirou, você imagina voltar 7 pior. É que glória a Deus que eu ainda, cara, foi só um mês. Eu só sei que eu me arrependi assim, eu me arrependi porque eu senti saudade de Deus. O meu maior arrependimento não foi por causa do pecado, viu? Porque eu já estava entregue. Tipo assim, eu estava totalmente entregue ao pecado. Eu estava num ponto que eu estava perdendo o temor. Entendeu? Porque eu vi que eu não aguentava mais resistir e ali eu me entreguei, eu me lancei, tá na chuva pra se molhar. Eu me lancei totalmente. Sabe quando você se entrega, tipo, não aguento mais lutar, acabou, me rendo, não aguento mais, sabe? Sou nova, aí vem aquelas desculpas, né? Sou nova, sabe? Tenho 20 e poucos anos, sou mulher, sabe? Eu tô na minha melhor fase aqui. Não, eu tô cansada de esperar, tô cansada de tudo isso, não, eu vou viver. Sabe, vem todas essas desculpas na tua mente, né? Mas você sabe que você tá errado, cara. E ali, eu só sei que o que me fez me arrepender, saudade de Deus. Quando eu vi que Deus, ele tinha se afastado de mim. Eu vi que eu não poderia estar naquela vida e continuar com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Foi o que me salvou. Foi o que me salvou. Apesar de ter passado por tudo, o amor que eu sentia por Deus ainda não era menor do que a minha frustração, não era menor do que tudo que eu estava vivendo, porque eu nunca fui tão amada em toda a minha vida. E ali naquele momento eu senti, sabe quando você vive tanta coisa boa com alguém e aquela pessoa simplesmente se torna tudo pra você, se torna o ar que você respira, se torna ali a tua vida, a tua razão de viver. Quando Deus se afastou de mim e eu vi que Ele não estava mais comigo, Ele realmente foi embora. Eu senti tanta saudade, mas tanta saudade, que eu fui atrás dele. E aí que veio o arrependimento. E foi quando já tem um vídeo que eu falo sobre isso pra vocês. Se você caiu, Deus te perdoa. Assistam esse vídeo que lá eu conto pra vocês como foi a minha volta pra Deus. Mas eu digo pra vocês, gente, pra Deus voltar pra mim eu tive que parar com tudo. Eu tive que parar com tudo, eu tive que renunciar tudo. Tudo. Porque Deus, ele é bom, mas ele também é juízo. Você tá entendendo? Então, eu tive que me humilhar. Eu me humilhei muito e no próximo vídeo eu vou falar pra vocês qual o nível de humilhação que eu passei pra voltar pra Deus. Deus me castigou, não pense você que Deus me castigou. Vou falar um vídeo sobre isso também. Deus castiga também, viu? Deus me castigou também.
Mas eu prefiro que ele me castigasse do que me entregasse de vez, sabe? Assim, Papai do Céu me castigou. Ele meio que ficou de mal comigo, sabe? Ele meio que ficou sem falar comigo, sabe? E foi horrível, gente. Foi horrível. Mas eu renunciei tudo. Primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa pra mim voltar pra Deus, eu terminei com esse cara que eu tava. Eu gostava dele, viu? Mas eu não gostava dele tanto quanto Deus. E quando eu olhava pra ele, eu falava, eu não posso, cara. Sabe, eu não vivo sem Deus. E eu falei pra esse cara, eu falei, sem você eu vivo, mas sem Deus eu não vivo. Eu não vou trocar Deus por você. E foi quando eu terminei com esse cara. Terminei. Ali foi a maior prova, o primeiro passo, né, que eu tive que dar pra voltar com Deus. Eu terminei com o cara. Tem muita mulher aí que me procura, falando assim, ai, Dani, eu tô em fornicação, mas eu não consigo parar de pecar. Será que Deus me ama, minha filha? Eu vou te jogar a real. Mas eu vou te jogar a real. O céu é conquistado à força. Se você não consegue ficar com Deus por causa de macho, problema é teu. Mas no céu você não entra. Você tá entendendo? O perigo que é? O perigo que é fornicação? Quase destruiu a minha vida. O perigo que é jugo desigual. Sabe, as pessoas que falam assim, ai, eu tô em fornicação, mas eu não quero terminar. Eu não quero perder meu namorado. Eu não quero perder. Então perde Deus, se conforma, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É escolha, minha filha. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você se santifica, ou você... Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Chega! Acabou esse tempo de desculpa. Jesus está voltando. Quem quer Jesus? Na Bíblia diz, o próprio Jesus disse, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer espada. Eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai. Aquele que me ama vai se voltar contra tudo e contra todos. Você está entendendo? Se o seu ficante, se o seu namorado está sendo o muro, o impedimento de você se aproximar e se entregar totalmente a Deus e viver em santidade, teu namorado é teu Deus. Você está entendendo? Então, é o que eu sempre falo. Teu namorado é teu Deus? Pede bênção para ele. Quer bênção de Deus por quê? Você não obedece seu namorado? Então espera dele a tua bênção, espera dele a tua alegria, espera dele a tua felicidade. Agora, se você não obedece a Deus, você está querendo a bênção, a alegria, a felicidade dele por quê? Ele não é teu dono é teu namorado. E aí? Deus é justiça. Sabe, ó, eu vou jogar real aqui. Eu vou jogar real, mais um recado que eu quero dar para as pessoas. Principalmente mulheres, porque eu nunca vi em toda a minha vida, é tanta mulher que me procura na maior cara de pau para falar assim, Dani, eu tô em fornicação, mas eu amo meu namorado. E agora? O que eu faço? Vocês sabem a minha resposta. Então por que vocês perguntam? Vocês acham que eu vou passar a mão na cabeça de vocês? Vocês acham que eu vou apoiar pecado? Não! Vocês sabem a minha resposta. Sabe qual é a minha resposta? Termina. Termina. Então não me procura mais não, viu? Um monte de mulher me procura falando, ai Dani, eu tô em fornicação. Eu tô em fornicação, mas eu amo meu namorado. O que eu faço? Casa. Ele não quer casar. Termina. Termina! E fica com Jesus. Fica com Jesus. Essa é a minha resposta. Porque você pode ter certeza de uma coisa, que se você começar a honrar Jesus, Jesus vai honrar a tua vida. Eu fico muito estressada, gente. Eu fico muito estressada. O que tem de mulher, tem uma menina que ela ficou uns 2 anos atrás de mim só falando, ai, porque meu namorado só me maltrata, ai, porque meu namorado não me dá valor, ai, porque meu namorado... Como que é teu namorado? Ele é do mundo, a gente tá em fornicação. E você quer a bênção de Deus pra quê? Você quer que Deus te abençoe por quê? Casa. Ah, ele não quer casar. E aí? É livre-arbítrio. Deus é justo, meu irmão. Você acha que Deus ele vai abençoar uma pessoa que faz tudo errado? E as que fazem tudo certo para quem então? Então as pessoas que fazem certo, elas fazem para quem vão? Deus é justo. Deus honra aqueles que o honram. Você está entendendo que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele?
Deus honra aquele que o honra. Se você não obedece a Deus, não espera a bênção de Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele ainda pode ter misericórdia com a tua vida e te livrar, te dar livramentos, até que você se arrependa e se posicione de verdade. Mas até lá, não espere ser abençoado não, viu? Porque você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Se está plantando pecado, tu vai colher destruição. Vai colher coisas que não vêm da parte de Deus. Agora, a partir do momento que você renuncia, abandona o teu pecado e começa a plantar santidade, começa a plantar obediência, aí sim você vai ver o que é colher o reino de Deus na tua vida. Amém? Então é isso, gente. O inferno de um desviado é real, não é igual uma pessoa desviada e uma pessoa que está no mundo. Não é igual. É isso que eu quero que vocês entendam. Então nunca compare uma pessoa que está em pecado, mas que está desviada, e uma pessoa que está no mundo e não conhece a palavra. É totalmente diferente. E infelizmente, eu posso dizer que as piores pessoas que existem na face da terra são as desviadas. São as pessoas, eu não sei, parece que o diabo toma de um jeito que elas se tornam pessoas horríveis, assim, as mais pecadoras, tipo, as que mais pecam, as que mais transgridem mesmo, tipo, elas ficam doidonas, cara, ficam doidonas mesmo. E eu digo isso porque o homem que me abusou quando eu era criança, o pedófilo que me abusou, era desviado, conhecia a palavra. Você tá entendendo? E aí? Então é isso, gente, que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Olha, cara, faça de tudo para não cair. Não brinca com pecado, você que conhece a palavra, você que já viveu milagres, você que, cara, se você tá em pecado, não deixa isso piorar. Eu digo pra vocês o que eu passei não foi brincadeira, foi coisa pesada. E digo mais, pra vocês terem uma ideia, eu fiquei tão perturbada no tempo que eu estava desviada, que eu escutava a voz de Satanás nitidamente falando comigo. Eu escutei ele falar assim pra mim: se corta, sua vida acabou mesmo, você já perdeu. Olha aí pra você, se corta, vai te aliviar. Eu escutava Satanás mandando eu amarrar corda no teto e me enforcar. Eu cheguei, há muito tempo eu não ouvia demônio. Quando eu me desviei, eu não ouvia mais a voz de Deus, eu ouvia a voz do demônio. Por quê? Porque ele tinha se tornado o meu senhor. Você tá entendendo? Eu tinha me tornado escrava dele de novo. Foi pesado, gente. Eu andava na rua, vocês não têm noção do inferno que eu passei. Eu andava na rua, eu via vários vultos assim, ó, me acompanhando. Coisa horrível, coisa horrível. Um mês desviada, eu vivi um inferno, coisa que eu nunca vivi nem no mundo. Eu andava na rua assim, era vulto assim, ó, vários assim, ó, passando por mim e eu. Teve um dia que eu assisti um filme pornográfico e fui dormir. E pequei, me masturbei e fui dormir. Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Veio uma legião em cima de mim na cama, mas eles gritavam. Eu escutei milhares de gritos, assim, milhares de gritos. Um monte de grito, eu fiquei assim, ó. Até fechei meu ouvido, eu fiquei com tanto medo. Nossa, gente, eu vi ali uma legião, assim, ó. Eu vi ali, era como se eu tivesse entrado no próprio inferno, assim, ó. De alguma maneira, ainda tinha um fiozinho de esperança pra mim, porque eu ainda me sentia, de alguma maneira ali, tipo, falta pouco pra gente pegar ela. Era como se eles já estivessem, assim, comemorando, tipo, agora ela é nossa, agora ela é nossa. Sabe, mas, gente, o que eu vivi em um mês, quando eu tava desviada, eu não vivi nem no mundo. Inferno puro. E eu não desejo isso pra ninguém. Por isso que eu tô aqui aconselhando. Sai do pecado. Você que conhece a palavra, renuncie esse pecado. Não deixe as coisas piorarem. Porque você pode ter certeza de uma coisa. Que Deus, ele é misericordioso, mas vai chegar um tempo que ele vai lavar as mãos e ele vai te entregar. E aí, filho, e aí é entre você e você. Porque vai ter uma hora que o Papai do Céu, infelizmente, ele vai te entregar. Pra que o teu Senhor te domine. E nem o próprio Deus vai poder fazer nada. A não ser que você se arrependa, largue o pecado, porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de vida. Muda a tua vida, larga o pecado e volta para Jesus. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.